Boa noite, sejam bem-vindos ao Trailers do Bond, o quadro desse canal onde recapitulamos a jornada dele, Bond, James Bond. E hoje nós vamos falar sobre o segundo filme do personagem, vamos falar sobre Moscou contra 007 de 1963, From Russia with Love, baseado no quinto livro do Ian Fleming, que ele escreveu em 1957. Existe uma anedota muito famosa a respeito do livro, que em 1961, no mesmo ano em que ele assumiu a presidência, John Kennedy teve um artigo publicado na, acho que foi a revista Life, em que ele citava 10 dos seus livros favoritos, e entre os 10 livros que a pessoa mais famosa do mundo e super exposta naquele momento poderia citar, ele cita esse thriller bobo do Ian Fleming como um dos livros favoritos dele. E isso foi um grande motivo para ajudar a impulsionar o personagem em popularidade. E o fato que o Kennedy era fã do 007 é tão engraçado porque é tão óbvio e faz todo o sentido do mundo, especialmente como ele cultivava essa identidade de ser o presidente mais jovem, bonitão, que é conhecido por ser um grande comilão, que ele estaria lendo e assistindo filmes do personagem totalmente na vibe do tipo: He's literally me. He's just like me for real. I am James Bond. E aí o jeito como tanto Bond quanto Kennedy formam o ideal de masculinidade da época, e ainda mais como os dois são instrumentais nesse cenário geopolítico e nessa questão toda nessas tensões da Guerra Fria, mesmo que o Bond, obviamente, apenas na ficção. Inclusive, tem uma história que o Kennedy assistiu uma sessão antecipada do filme Moscou contra 007, ficou muito feliz e falou: agora que eu vi o filme do meu livro favorito, eu posso morrer feliz. E 2 dias depois... Não, ele não falou isso, mas aparentemente a história dele ter visto o filme 2 dias antes, de ter sido o último filme que ele viu antes de ser assassinado, aparentemente isso é verídico. Mas quanto ao filme, ele é dirigido mais uma vez pelo Terence Young, que também dirigiu Dr. No. Ele começa com a primeira cena pré-créditos da franquia, que seria uma grande marca de todos os filmes, daqui pra frente, onde nós vemos James Bond sendo assassinado pelos vilões do filme. Só que não, na verdade não é ele, é só um pobre coitado que tá com uma máscara perfeita de James Bond, como um teste ou um treinamento pro Red Grant, que vai ser um dos grandes vilões do filme. E daí nós já entramos nos créditos de abertura, ainda um pouco diferente nesse filme, porque apesar do filme ele ter uma música feita especialmente pra ele, que se chama From Russia with Love, a versão que toca nos créditos, na abertura do filme, é só uma versão instrumental. A gente só escuta a versão com a letra nos créditos finais do filme, o que tudo bem pra mim, porque a música com a letra, ela tem um pique bem lounge music, sabe? Ela é bem meio balada do Frank Sinatra das ideias. From Russia with love. Então eu acho que isso se encaixa melhor no final, e a versão instrumental dela é muito boa pra abrir o filme. Nessa abertura onde nós temos dançarinas de dança do ventre, apenas o ventre, com os créditos, o título e o nome das pessoas sendo projetado em seu corpo. Para todos os efeitos, é uma abertura que é, assim, a encarnação pura do male gaze. E eu acho perfeito. Esse filme ele tem uma certa reputação por ser conhecido como o filme Hitchcockiano da franquia. Inclusive, os produtores tentaram conseguir o Hitchcock para dirigir o filme, mas nessa altura do campeonato ele já estava para lá de Hollywood, ganhando a vida nos Estados Unidos. Mas Moscou contra 007, ele segue um pouco essa cartilha que o Hitchcock ajudou a desenvolver, especialmente em filmes dos anos 50, tipo O Homem que Sabia Demais. Eu acho que especialmente Intriga Internacional é o filme que mais é comparado com esse, o que eu acho pra mim, porque quando eu era adolescente, eu tava começando a assistir mais Hitchcock, Intriga Internacional era o meu filme favorito do Hitchcock. Eu acho que, em boa parte, por ele me lembrar um filme do James Bond, a diferença é que eu acho que Moscou contra 007 traz um teor, eu acho, muito mais agressivo e muito mais sexual comparado à maioria desses filmes. E eu acho até mais que os próprios outros filmes do 007 que viriam depois. Mas então, quanto à história desse filme, uma coisa que é central pra ela, que eu esqueci de mencionar no último filme, no último vídeo, é a Spectre. Spectre, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, Extortion. Ou seja, basicamente a organização do mal, dos vilões malvados que
é uma coisa que foi infinitamente copiada e parodiada ao longo de muitos anos da cultura pop. Se você assistiu meu primeiro vídeo nesse quadro, você sabe que os primeiros grandes vilões do 007 nos livros de Ian Fleming era a Smersh, que era essa organização de contra-inteligência russa que realmente existiu, foi criada pelo Stalin, mas que do jeito que era apresentada nos livros tem mais a ver na vida real com o que é a KGB. Muitos dos vilões dos primeiros livros do James Bond, eles eram financiados ou faziam parte da Smersh, mas quando chegou a hora dos filmes e até os livros mais pra frente, à medida que na vida real, no Ocidente e a galera toda pra trás da cortina de ferro estavam começando a adotar uma postura menos agressivamente antagônica e mais conciliadora numa tentativa de desescalar as coisas, a famosa détente, da mesma forma o James Bond nos livros e nos filmes vai atrás de encontrar vilões que sejam mais politicamente neutros. O líder da Spectre é o Ernst Stavro Blofeld, que de certa forma ganhou a reputação de ser o grande vilãozão do James Bond, ao mesmo tempo que por razões de direitos autorais isso acabou nunca se concretizando, nunca se consumando totalmente, mas a gente vai chegar a essa coisa pro futuro. Mas o Blofeld só vai aparecer abertamente no 5º filme, mas por enquanto nesse 2º filme ele já aparece como essa figura misteriosa que não vemos o rosto, mas já vemos muito ele como essa mão que está acariciando sempre um gato branco, que é o tipo de imagem que é tão absolutamente icônica e imortal na história do cinema, que você, mesmo sem nunca ter visto nada do James Bond na sua vida, você já viu isso ser reproduzido e parodiado 1 milhão de vezes, com certeza, ao ponto que deve até ser um choque você assistir esse filme e ver isso sendo representado de forma completamente não irônica, mas fazer o quê? Não é culpa deles se eles criaram uma imagem absolutamente imortal que todo mundo conhece e reverencia. Então no livro Dr. No, o Dr. No, o personagem, ele estava sendo bancado pela Smersh. Já no filme Dr. No, ele fala que ele é parte da Spectre. I think that Spectre will probably have the chance of a personal revenge for the killing of our operative Dr. No. Já estabelecendo desde o começo a Spectre como esses grandes vilões e já criando uma certa linha de arco maior entre os filmes de Sean Connery. Antes dos filmes do Daniel Craig, que abraçaram muito mais essa serialização, que é muito mais comum nos filmes hollywoodianos da franquia hoje em dia, os filmes do 007 são famosamente muito episódicos, mas a presença da Spectre e esse conflito do Bond contra o Blofeld criam uma certa linha de continuidade entre os primeiros filmes. Então, como o Dr. No era um agente da Spectre, depois que o 007 matou ele, eles querem se vingar especificamente dele. Então o Blofeld chama a Rosa Klebb, interpretada pela Lotte Lenya, que foi uma grande atriz do cinema alemão. Então a Rosa Klebb é uma ex-coronel russa que virou a casaca e foi lá trabalhar para a Spectre, mas isso não é de conhecimento geral ainda. Então eles criam esse grande plano elaborado para fazer uma armadilha pro James Bond, e ainda se dá bem por cima. A Rosa Klebb recruta a Tatiana Romanova, que é uma russa que trabalha no consulado de Istambul, que não sabe que a Klebb virou a casaca para a Spectre, ela acha que ela tá sendo recrutada para servir a mãe Rússia, e forma um plano para seduzir o James Bond, usando a sua gostosura e também como isca uma máquina criptográfica que os russos inventaram, que chamam de o Lector, que vai ser um dos nossos MacGuffins do filme. Então eles mandam essa mensagem lá pra Londres, pra MI6, basicamente de: Oi, eu sou a Tatiana Romanova, eu trabalho no consulado russo, eu vi a foto do agente James Bond e me apaixonei por ele, ele é tão gostoso. Eu quero fugir para o Ocidente com ele. Se ele me ajudar a fugir, eu vou dar para ele essa máquina Lector que os ingleses querem muito colocar as mãos. É uma situação onde tudo é obviamente uma armadilha, mas eles falam que a mentalidade britânica é que eles vão claramente encarar uma armadilha como um desafio. Mas mais importante é que o James Bond, ele tá tipo: nossa, que absurdo, eu não vou cair numa armadilha dessas. Aí ele vê a foto da Tatiana Romanova e fala: opa, ela é uma gostosa? Eu me voluntario nesta missão em nome de Nossa Majestade. Tipo, pensando bem, é muito fácil fazer uma armadilha pro James Bond. A sorte do 007, do Sean Connery ou do Roger Moore é que eles estavam lá nos anos 60 e nos anos 70, porque se eles tivessem internet, eles iam clicar em todo anúncio de mães solteiras buscam homem de Inglaterra. Mas enfim, essa missão. Então, a gente vê pela primeira vez
o Desmond Llewellyn aparecendo, interpretando o Q. É uma participação ainda bem curta, ele tem muita personalidade, a personalidade dele ia ser desenvolvida a partir do próximo filme, mas ele dá a primeira gadget da franquia, o primeiro apetrecho de super espião, que é a maleta. É uma maleta de espião que tem uma forma específica de como se abre a maleta. Se alguém tentar abrir a maleta à força sem saber, voa gás lacrimogêneo na cara. Também tem 10 moedas de ouro escondidas se for precisar para alguma situação, e uma faca escondida. Não é ainda um negócio tão extravagante quanto os relógios lasers e canetas explosivas que a gente ia ver no futuro da franquia, que iam se tornar esse grande marco da franquia, mas tem alguma coisa muito elegante nessa maleta, como um objeto no filme, o jeito que ela entra na história. Mas então o Bond vai pra Istambul, que é onde tem o consulado que a Tatiana Romanova trabalha. Ele conhece o Kerim Bey, que é o contato dele lá em Istambul, que é um dos melhores personagens aliados que a gente vai ver nos filmes do 007, mesmo que ele só dure esse filme. Interpretado pelo Pedro Álvares, que morreu logo depois que aí acabou de gravar o filme, e aparentemente ele era uma figura extremamente querida por todo mundo na produção. Mas e aí, nessa missão, o Bond também está sempre sendo seguido pelo Red Grant, que é esse super assassino da Spectre, que é quase como uma espécie de James Bond reverso, que tá o filme todo nas sombras, seguindo o Bond e manipulando tudo pra fazer as coisas irem de acordo com o plano da Spectre. Então é bastante curioso como o filme, ele não só muda bastante o contexto político, como a estrutura do livro. Até porque na primeira metade do livro, o James Bond nem aparece. A primeira metade é toda dedicada a Smersh, a gente conhecer os vilões, ver as coisas do ponto de vista dos vilões, enquanto eles planejam essa grande operação pra fazer uma armadilha pro James Bond. Obviamente o filme não faz isso, porque eles estão com a noção de que as pessoas vieram no filme do James Bond pra ver o James Bond logo, não pra esperar metade do filme pra isso, mas ainda assim demora uns 18 minutos do filme até até o Sean Connery aparecer de verdade, sem contar o impostor mascarado na primeira cena. E claro, o filme mudou os vilões da Smersh, que seria uma organização russa, para Spectre, que é digamos assim, uma organização terrorista não afiliada a nenhum país. O que é muito curioso, porque apesar do título ser From Russia with Love, o James Bond nunca vai pra Rússia no filme. Apesar de em português se chamar Moscou contra 007, a União Soviética não é o vilão do filme. É engraçado porque, entre talvez as coisas que as pessoas que conhecem a reputação dos filmes de James Bond, mas nunca de fato assistiram, entre várias coisas de filmes dos anos 60, que são baseados em livros dos anos 50, que podem ser muito datadas, em especial a atitude patriarcal ocasionalmente misógina que os filmes de fato têm, que eu acho que é a coisa que mais data esses filmes de forma negativa, mas uma coisa que, na moral, não é nem de longe uma questão tão grande quanto você imaginaria que fosse, seria a questão, assim, ideológica dos filmes como uma grande narrativa anticomunista. Não que eu seja uma pessoa que me importe tão pessoalmente assim quando um filme americano, seja dos anos 60, 80 ou até hoje em dia, tem um teor super anticomunista, eu não fico tipo, não, anticomunismo nesse filme de Hollywood, não. Eu confesso que isso pessoalmente não me importa tanto assim, mesmo que eu obviamente entenda isso como uma ferramenta de propaganda ideológica por parte do filme, na sua famosa indústria de complexo de entretenimento militar industrial dos Estados Unidos. Ou da Inglaterra, nesse caso. Mas é engraçado como os filmes do James Bond, eles não são tanto isso quanto as pessoas talvez imaginem que eles sejam, sabe? Eles, obviamente, esses primeiros filmes estão imersos no contexto da Guerra Fria, mas nesse momento, e especialmente depois, à medida que os filmes vão indo, eles têm até um caráter bem conciliador na forma de retratar a União Soviética como rivais e antagonistas do James Bond, da Inglaterra, mas raramente, assim, abertamente vilões. Eu acho que isso vem muito do fato que, é claro, como são produções britânicas, eles não têm a animosidade que os Estados Unidos têm com a União Soviética nesse momento, onde eu acho que muito mais do que uma disputa ideológica de capitalismo versus socialismo, o que tem especialmente é uma disputa de poder. É a questão de eu sou os Estados Unidos, eu sou a maior potência do mundo, e essa porra desse outro país é a outra maior potência do mundo. Então, naturalmente, meu irmão, este mundinho é pequeno demais para nós dois. Já o Reino Unido, eles só querem provar que eles ainda são relevantes. Então, por mais que eles oficialmente sejam aliados dos Estados Unidos e parte da OTAN e tudo mais, assim, não é tão pessoal assim. Eles não têm energia de ficar tanto tempo
noiados com o quanto eles odeiam o comunismo, sabe? Tanto que o filme, eu acho que ele tem uma visão excêntrica e um tanto bem-humorada da Guerra Fria. Como eu falei, o filme se passa quase todo em Istambul, que havia se tornado meio que a grande capital dos espiões nessa época. Que a Turquia era oficialmente aliada à OTAN, mas está logo ali do lado da União Soviética. Então logo quando o James Bond chega lá e o contato dele, que é um dos filhos do Kerim Bey, tá dirigindo ele do aeroporto até onde ele vai ficar, e o Bond olha e fica, opa, peraí, estamos sendo seguidos. E o motorista só fala, cara, relaxa, são só os caras da Bulgária que trabalham pros russos. Eles seguem a gente segue eles, um espiona o outro, a gente se entende dessa forma, é nosso jeitinho, sabe? Então o filme ele tem essa atitude um pouco irreverente a respeito dessas tensões da Guerra Fria, o que eu acho que é bem legal, inclusive eu acho que faz com que nesse aspecto ele envelheça melhor do que se fosse um filme que se leva muito a sério essa questão de, não, os russos estão vindo atrás de mim, sabe? Mas aí no meio disso, o Red Grant, como eu disse, que está seguindo o James Bond o tempo todo, começa a sabotar os dois lados e começa a matar alguns desses agentes pra jogar a galera que tá aliada ao Ocidente e a galera que tá aliada aos soviéticos e escalar o conflito a uma violência real, sabe? Esse conflito que leva à grande batalha no acampamento cigano, mais pra metade do filme, que é uma das primeiras, assim, grandes cenas de ação de um teor um pouco maior, um pouquinho mais elaboradas da franquia. Apesar de, no geral, esse ser um dos filmes que depende menos do nosso conceito mais moderno de cenas de ação, como teria sido estabelecido a partir de Goldfinger, porque eles têm essa cartilha mais de suspense hitchcockiano que eles estão tentando seguir. Pô, por falar no acampamento cigano, tem que falar, porque isso é uma das cenas mais memoráveis, mas mais surreais e, enfim, complexas hoje em dia do filme. Que o Kerim Bey, que ele no livro, eles falam, ele é Romani. No filme eu acho que isso não é deixado claro, mas eu acho que isso tá implícito ainda. Enfim, ele leva o Bond lá pro acampamento cigano, e eles simplesmente não de cara com a situação onde são duas mulheres que estão apaixonadas pelo mesmo homem e precisam resolver isso à velha moda cigana, que é lutando até a morte. E quando o Bond consegue impedir a luta, isso é resolvido com uma homenagem entre eles, o que é um dos grandes elementos de exploitation no filme. É um aspecto que brinca descaradamente com essa fantasia absurda para homens da época, flertando naquela linha tênue do mau gosto, porque, obviamente, além do erotismo chauvinista da coisa, para usar uma expressão da época, também tem um elemento de exotismo orientalista no jeito que eles estão usando os povos romanes nessa descarada fantasia sexual, que o filme está muito ciente e trata isso de forma que não se leva muito a sério. Então, obviamente, um desses elementos problemáticos desses filmes da era do Sean Connery, especialmente quando vistos por uma perspectiva moderna. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante o quão primal é esse filme, o quanto ele abraça uma certa sexualidade sinistra, que eu acho que faz um pouco parte do cerne do personagem, mas faz isso bem mais do que os outros filmes da franquia. Pouco depois disso, nós temos a cena onde o Bond e a Tatiana Romanova se encontram pela primeira vez, pelados, numa cena que é bem icônica, tanto que, famosamente, todo ator que quer fazer o 007 ao longo dos anos e vai fazer um teste pro papel, geralmente eles têm que reencenar essa cena como teste pra mostrar se eles têm o que é preciso pra ser o James Bond pros produtores, porque obviamente os dois estão pelados, o Bond está armado e ao mesmo tempo essa situação onde um está manipulando o outro, os dois estão sexualmente investidos na situação, mas os dois estão usando a sua sexualidade como uma forma de manipulação, e aí justo quando os dois vão começar a fazer os próprios atos libidinosos, nós vemos que o espelho naquele hotel é um espelho unidirecional, e lá atrás dele tá a Rosa Klebb e o Red Grant e mais uma galerinha da Spectre filmando tudo, o que no contexto, friamente pra eles, é tudo parte dessa conspiração deles de criar essa armadilha pro James Bond, na qual ele vai acabar sendo incriminado nesse grande escândalo internacional sexual da coisa, mas que também tem um subtexto óbvio de voyeurismo da coisa. E aí eu adoro como acaba que um dos grandes MacGuffins dessa história acaba sendo simplesmente a sex tape do James Bond. Então tem esse aspecto meio kinky, meio safado, permeando todo o filme. O que eu acho que tem tudo a ver, porque assim, o fato é que os elementos principais que estão nesse cerne do 007, que criam o apelo da franquia, do personagem, na real, assim, é sexo e violência. I hope we're gonna have some gratuitous sex and violence.
I certainly hope so too. Então eu gosto quando eles conseguem unir esses dois elementos de forma bem consciente. Mesmo quando, especialmente nessa época, isso também acabe revelando os aspectos mais patriarcais, mais machistas dessa época. Mas acho que a gente vai ver uma evolução clara disso também ao longo dos filmes, já mais na época do... Quando a gente chegar, por exemplo, em Serviço Secreto de Sua Majestade, que é em 69, ou seja, só daqui a alguns anos, a gente já vê muitas vezes o sexo sendo apresentado de uma forma um tanto mais egalitária, um tanto mais positiva e dinâmica, tanto para o homem quanto a mulher. Aí mais pra frente, depois que a Tatiana e o Bond conseguem roubar a tal máquina do Lecter, eles têm que tentar fugir de Istambul para voltar lá pra Inglaterra, e eles fogem no Expresso do Oriente. É claro, porque nada mais apropriado pro romantismo retrô desse filme, e é nessa parte onde eu acho que o filme brilha mais. Toda a sequência do trem, eu acho ela muito fantástica. É quando o Red Grant, que tá sempre manipulando o 007 das sombras o filme todo, finalmente se revela e põe as coisas em ação, põe o seu plano em ação. Ele mata o Kerim Bey, que estava junto com eles no trem, um outro agente soviético que eles tinham capturado, para fazer parecer com que um matou o outro, e entra em cena no trem, se passando por um agente britânico, o Capitão Nash. E, o Red Grant, eu acho que ele é meu capanga favorito de todos os filmes de James Bond. Eu sei que depois daí, o capanga do vilão, que seria uma parte muito recorrente de todos os filmes, teriam certos ares mais extravagantes e muito famosos, tipo, no próximo filme a gente vai ter o Odd Job no Goldfinger, depois a gente tem o Jaws na época do Roger Moore, mas o Red Grant eu acho ele muito especial no jeito como eles fazem um pouco esse espelho de, assim, um ótimo James Bond do mal. Não que o James Bond por si só já não seja um filho da puta, mas um que eleva o nível de sociopatia e sadismo e crueldade e de manipulação. Inclusive eu acho interessante que a aparência dele vagamente lembra um pouco o que seria tipo um Daniel Craig dos anos 60, sabe? Ele é interpretado pelo Robert Shaw, que acho que ele é mais conhecido como o Quint, o capitão meio louco das ideias do Tubarão, do Spielberg. Eu acho ele uma presença fantástica no filme. Ele passa o filme todo na vantagem, o James Bond mal tem ideia do quanto ele tá na palma da mão dele. E um detalhe que eu sempre achei muito engraçado é que o motivo que o Bond se toca que esse cara, esse tal de Capitão Nash, é um agente duplo infiltrado, é que ele percebe que no jantar ele pediu peixe com vinho tinto. O que, olha, uma grande gafe gastronômica. I have the grilled sole. Make that 3 of those, will you? Oui, monsieur. White Chianti, monsieur. No, the red kind. Red wine with fish. Well, that should have told me something. O que é muito engraçado, como o snobismo afrescalhado dele indicou quem era o vilão. É uma pena que o James Bond nunca virou uma drag queen, porque, ele teria as melhores tiradas no RuPaul's. Mas aí o Bond se encontra lá, rendido pelo Red Grant, já descobrindo todo o plano diabólico, onde eles pretendem matar ele e a Tatiana, e depois vazar lá a grande sex tape dos dois transando loucamente juntos, e fazer parecer com que foi esse grande, sabe, crime passional, enlouquecido, no qual um agente britânico teve um caso com uma funcionária russa. Seria esse grande escândalo internacional, o que é parecido com diversos escândalos que de fato aconteceram na época. E aí o Grant até aproveita para meter uma das frases de vilão mais fodas de todos os tempos pra mim. The first one won't kill you. Not the second. Not even the third. Not till you crawl over here and you kiss my foot. Mas aí o Red Grant, no fundo, antes de ser um profissional, ele acabou sendo muito bandido. E aí, por conta de ganância, ele cai no truque da maleta com gás lacrimogêneo do 007 e o pau come solto assim. Ele poderia ter vencido e matado o Bond, mas no fim das contas, o Red Grant, ele moscou. Ele moscou contra 007. Eu fiz esse vídeo todo só pra fazer esse trocadilho brega. Mas aí a gente tem essa luta excelente até a morte do Bond versus Grant, tudo confinado no vagão do metrô. É uma luta que continua impressionante até hoje, porque ela é muito intensa, muito visceral, e ela vem com essa grande catarse violenta depois de tanto tempo de tensão que foi construída na cena, e termina com o Red Grant morrendo, sendo derrotado.
E aí, infelizmente, na minha opinião, eu acho que depois que o Red Grant morre, você ainda tem uns 15, 20 minutos de filme, e eu acho que, pra mim, o filme perde o ritmo depois da morte dele. Depois disso, o filme ele tenta mais finalizar com certas cenas de ação mais tradicionais, mas sem a presença do Red Grant, uma presença forte pra criar esse antagonismo de vilão, ou outro personagem, assim, não tem tanto investimento nessas cenas finais. O Bond e a Tatiana saem do trem pra fugir num caminhão, mas eles são perseguidos por um helicóptero, e aí você tem uma cena que é muito parecida com a perseguição do avião no Intriga Internacional do Hitchcock, mas, de fato, ela não consegue competir com a cena do Intriga Internacional, porque, porra, tem uma direção espetacular aquela cena, tem aquele enquadramento, aquele blocking do Cary Grant correndo com o avião chegando atrás dele, que é absolutamente icônico, e esse filme não tem nada nesse nível com essa parte do helicóptero, e ainda mais considerando as limitações que o filme tinha de orçamento nessa época, o quanto os próximos filmes vão conseguir desenvolver melhor as cenas de ação, ela ainda é muito primitiva, eu acredito, então ela não tem um aspecto empolgante ou tão interessante de assistir assim, sabe? Tudo que a gente teve antes no filme, com o Bond e Red Grant, por mais que fossem coisas muito mais contidas e mais focadas na base do suspense, eram cenas muito melhores, muito mais interessantes. E aí depois disso ainda tem mais uma perseguição de barco que eu acho que é meio que a mesma coisa, sabe? Mas depois disso tem um epílogo, um desfecho, um coda, assim, com o Bond e a Tatiana em Veneza, no qual a Rosa Klebb, esquecemos dela, né? Ela aparece disfarçada de camareira de hotel pra tentar matar o Bond com uma faca envenenada que ela tem no sapato, que é uma coisa bem icônica também. E essa cena eu acho mais legal e uma forma mais interessante de terminar o filme. O que é curioso é que no livro, com essa cena, é que o livro meio que terminava com a morte do James Bond, porque nesse final, apesar dela acabar meio que sendo capturada, a Rosa Klebb conseguia acertar o Bond com a faca envenenada, se não me engano no calcanhar dele, alguma coisa assim. E o livro terminava com o Bond envenenado caindo duro no chão. Muita gente suspeita que essa foi meio que uma tentativa do Ian Fleming de talvez matar o 007 caso ele se encontrasse numa situação onde ele tá de saco cheio de escrever esse personagem. Tal qual o Arthur Conan Doyle tentando matar o Sherlock Holmes com Moriarty, sabe? Pessoalmente, eu duvido um pouco disso, porque pra mim, esse final, ele tem muita cara de cliffhanger, mas ele não tem muita cara de um desfecho, uma morte final do James Bond. Eu acho que se ele fosse matar o James Bond, ele poderia dar uma morte mais satisfatória pra ele, sabe? Pro personagem, que não parecesse uma coisa tão abrupta assim. Tanto que não por acaso, no ano seguinte, o Fleming já tava lá, lançando o seu novo livro, que nem ele fazia todo ano. Mas enfim, no geral, Moscou contra 007 é o meu favorito dos filmes do Sean Connery, do James Bond, e o de muita gente também. Inclusive, ele era o filme favorito do próprio Sean Connery, e ele é o que mais está imerso diretamente nesse contexto de Guerra Fria, o que eu acho que cria um cenário muito fascinante. Ele captura muito um certo romantismo da época dessa forma. A própria trama, eu acredito que tem mais elementos de intriga e reviravoltas de espionagem do que a maioria de outros filmes da série, especialmente depois que Goldfinger, que vem logo depois, estabeleceu esses ares mais de blockbuster pra franquia. Claro que assim, a versão mais adulta e madura desse filme seria uma coisa tipo O Espião que Saiu do Frio, que saiu pouco depois em 65, que já é uma adaptação de livro do John le Carré, é uma coisa muito mais séria e muito mais metódica. Moscou contra 007 é um filme que, no fundo, é um grande filme pulp que busca um apelo popular. Por mais que ele ainda não seja tão bombástico quanto os futuros filmes, ele ainda é um filme que está, acima de tudo, buscando um grande entretenimento, da mesma forma que os filmes do Hitchcock, na qual ele se inspira, porque é sempre bom lembrar, né, que o Hitchcock, no seu tempo, ele era muito visto como um diretor de sucesso, mas meramente um diretor pipoca que fazia filmes de grande apelo popular apenas. Como sabemos, foram os franceses que fizeram esse grande trabalho de revisionismo de apontar que não, olha só, esse Alfred Hitchcock, ele, na verdade, vocês estão subestimando ele porque ele é um dos grandes autores da história do cinema. Para isso a gente pode agradecer toda essa galerinha do cahiers do cinema da época. Inclusive, olha aqui, conveniente, tá logo aqui a minha cópia do Hitchcock Truffaut, grande livro. Mas Moscou contra 007, eu acho então que é um filme que transcende a própria franquia. Ele tem um certo carinho crítico e histórico. Eu acho engraçado quanto, assim, obviamente a franquia 007, ela é essa grande
a grande franquia de blockbuster, cinema pipoca e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma franquia que é muito, muito estimada por vários grandes diretores renomados. Obviamente que a nostalgia desses diretores é uma parte importante disso, afinal é uma franquia que tá aí há mais de 60 anos, mas é uma coisa que eu acho curioso. Inclusive uma pequena anedota pra ilustrar isso, é que outro dia eu tava vendo um vídeo que lançaram aí do Kleber Mendonça Filho, em que ele tá tendo uma conversa com o Guilherme Del Toro, eles estão conversando sobre o Agente Secreto, porque enfim, né, parte da campanha do filme pro Oscar e tudo mais, e é uma conversa por Zoom, de cada um tá gravando na casa deles, com uma webcam, e eu tô assistindo, eu começo a prestar atenção no fundo lá, quarto do Kleber, e eu tô vendo, caraca, grandão lá no fundo, ele tem um pôster de Moscou contra 007 no quarto dele, ou sei lá, no escritório que seja. Então acho que isso serve pra ilustrar bem o quanto esse filme ele é particularmente estimado. Gente, todo esse tempo de vídeo eu nem tive tempo de falar sobre o jogo de PlayStation 2 desse filme que eles fizeram em 2005. Eu pessoalmente adoro esse videogame e ele tem a grande distinção de ser a última vez em qual eles trouxeram o Sean Connery para reprisar o papel de James Bond, mesmo que seja apenas em dublagem nesse caso, mas fascinante. Mas então, algum dia eu falo sobre os jogos 007. Mas de qualquer forma, galera, é isso. Fiquem de olho, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre O Grandão, o filme mais icônico do 007, o qual eu tenho uma relação tanto complicada. Então, fiquem de olho, porque James Bond vai voltar em Goldfinger. Um beijo na bunda de vocês e até a próxima. Tchau!